Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Unicast, o podcast da Única Terapias. E nesse episódio a gente trouxe um tema muito legal, uma convidada especial para falar sobre Reiki. Antes eu preciso que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações e compartilhe esse vídeo, tá? Vanessa? Olá pessoal, e hoje estamos aqui com ela, a Cecília Farati. Ela é terapeuta holística, ela é facilitadora de constelações familiares e ela é mestre em Reiki. E é esse tema que nós vamos falar hoje, né, Cecília? Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Reiki, que é uma técnica japonesa maravilhosa. A gente pode dizer que Reiki é amor. E não tem como falar de amor sem ficar feliz, né? É verdade. O Reiki, eu sabia que o Reiki foi a minha primeira técnica e minha primeira, vamos dizer, formação nesse mundo das terapias integrativas, sabia? Meu pai era mestre em Reiki, né? Você sabe disso? Sim, sou da Goberta. E aí ele me iniciou e iniciou meus irmãos e nós éramos todos novinhos, adolescentes. E aí foi aí que tudo começou. Nessa área das terapias integrativas, para mim foi pelo Reiki. E assim, eu sou muito grata, porque eu acho que o Reiki é uma energia tão poderosa, né? Muito, muito poderosa. E isso que o pai de vocês fez foi assim um presente, porque tantas coisas, né, que a gente recebe dos nossos pais como ensinamentos e receber assim uma técnica que faz com que a gente consiga se encontrar, se autoconhecer e fazer o bem para outras pessoas, isso não tem preço, né? É algo que fica guardado no coração. Exatamente, posso dizer que foi uma das melhores heranças aí que ele podia deixar pra gente, essa, né? é uma herança que ninguém tira. Que ninguém tira para sempre, a sementinha foi colocada e daqui ninguém tira, né? Isso, e vai passando adiante, né? Daqui a pouco é Yasmin e o Matheus, né? Também sendo reikianos. Sim, a Yasmin e o Matheus não são reikianos, mas é muito bonitinho, tipo, eles já colocam a mãozinha assim, porque até isso Eles pedem às vezes, né? Pedir quando eles estão mal ou alguma coisinha acontece, tô com dor de barriga, tô não sei o que, mamãe, aplica Reiki. Eles isso. pedem. Desde pequenininho, é verdade. Eu tenho um netinho, vai fazer 3 aninhos, e eu falo pra ele, vamos meditar. Então, cheira a florzinha, sopra a velhinha, né? E falo pra ele, esquenta as mãozinhas, Davi, vamos colocar a mãozinha no coração, vamos colocar a mãozinha onde dói. E ele já tá começando a perceber. Então, vamos a partir desse ponto, qual seria a diferença de uma pessoa que ela é reikiana e ela tá aplicando, né, a energia do reiki, né, e uma pessoa que ela não é reikiana, mas ela tá fazendo com a melhor intenção, com todo o seu amor, por exemplo, a mãe, né, transmitindo aquela energia para um filho que está reclamando com uma dor de cabeça, por exemplo. Então, um reikiano e uma pessoa que não é reikiana, então também está trabalhando com a imposição das mãos. Então, na realidade, o reiki não é algo que foi criado, inventado. Ele é algo que já existe desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque é a energia universal que está disponível para todo mundo. Assim, se tornar um reikiano é participar, né, de um curso para receber essa iniciação, mas para trabalhar uma nova filosofia de vida, né? Os 5 princípios que Mikao Usui colocou para nós, que foi baseado no imperador do Japão, né? Então, todo mundo tem essa capacidade de doar essa energia através dos chakras das mãos, né? A nossa mão e a ponta dos nossos dedos, nós temos os chakras e correspondem a cada chakra que nós temos no corpo. Então, todos nós temos essa energia abundante. O que muda em a gente ser um reikiano é a nossa forma de ver e de encarar as coisas, é a forma como nós vamos lidar com as situações, o quanto nós vamos nos transformar. Então, por exemplo, uma mãe que vai aplicar um reiki num filho, né? Esse amor materno, ele é tão incondicional, ele é tão potente que ele já vai atuar na energia da cura, né? Porque quem se cura é a pessoa. A gente só é um canal por onde essa energia vai passar. Então, assim, na realidade, todos nós temos esse poder. Agora, o que muda em ser um reikiano, em participar de um curso sendo um reikiano,
é ter essa consciência, essa expansão da consciência. Porque quando Mikao Usui, né, foi se recolher nesse monte Kurama, ficar 21 dias lá, orando, meditando, apenas bebendo água, né, entoando cânticos e tudo, ele fez o quê? Uma expansão da consciência, que é o que o Reiki nos propõe, expandir a consciência, olhar além, né, olhar com olhos de amor para as coisas, para as situações, né, para o planeta. Então, todos nós temos isso, mas às vezes o nosso dia a dia, o nosso ego, as nossas querências, faz com que a gente não acredite que isso seja possível, entende? Então, você fazer um curso de Reiki, se tornar um reikiano, participar de um grupo de Reiki, faz com que você se atraia pessoas, esteja no meio de pessoas que comungam com esse mesmo ideal de amor, de não como é que se fala, não julgamento, que isso a gente vai mudando dia a dia. Por isso que os princípios do Reiki falam, só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu confio, só por hoje eu trabalho honestamente, amo todos os seres da face do planeta e sou grato por tudo. Se nós conseguirmos colocar em prática todo dia um pouquinho sobre isso, né, que ele passa, a gente vai vendo as coisas mudarem e começarem a fluir na nossa vida. Porque não adianta impor a mão e querer curar alguém se a gente não está curado. Né? Eu sempre gosto de brincar com os alunos, que nós somos um canudinho por onde a energia flui. Então, quanto mais limpinho esse canudinho estiver, mais vai fluir a energia vital universal para que quem receba essa energia esteja aberto também para receber essa energia. Então é muito legal. O Reiki é uma prática e já existe em outras religiões, em outras filosofias também, né? Como o Jorei também é uma imposição de mãos, o passe energético, fluídico do kardecismo e vários outras religiões e tal. Qual é o diferencial do Reiki? O Reiki não é uma religião, né? É uma filosofia de vida. Isso é algo que lá na Única nós escutamos muito, Eu ia né? perguntar isso agora. Por que as pessoas confundem tanto com religião? Tem gente que deixa de fazer o curso de naturopatia porque tem o Reiki lá dentro. Sabia? É engraçado. Eu falo, isso é uma ignorância, né? Não no sentido pejorativo da palavra. Ignorante é a pessoa que não tem conhecimento, né? Ela ignora aquilo, né? Ela nem sabe o que é aquilo, mas ela deixa de fazer. Eu posso não fazer o Reiki porque eu sou da religião tal. Eu falei, mas não tem nada a ver com religião. Não. É energia pura, né? A energia está em tudo, né? Não só no Reiki, não só na religião. Sim, a gente fala que Reiki é amor. Deus é amor. Então, a gente está falando de coisas boas, de olhar o ser humano com carinho, né? Entender que cada um está passando pelo que está passando justamente porque tem uma dor ali que não tá conseguindo. E o Reiki, essa energia, ela vai atuar naquele ser humano, naquele animal, ou até na planta, né? Modificando energeticamente aquela condição negativa, transformando essa condição para uma condição mais positiva, ou para ele entender aquilo que ele está vivenciando, porque nós estamos todos conectados, né? Nós somos todos partículas de uma única fonte, que é Deus. Eu vi um filme, eu não lembro o nome do filme, é do Keanu Reeves, né? Aquele cara que fez o Matrix. Sim. Era alguma coisa alienígena que chegou na Terra e paralisou tudo que existia, tudo tecnológico, tecnologia, mecânica, tudo, nada funcionava, carro, nada, só as pessoas. E eles queriam destruir a Terra, porque segundo eles a Terra não prestava, era uma coisa que deu, alguma coisa que deu errado. Então eles queriam destruir tudo para começar tudo de novo. E aí o povo da Terra querendo debater com ele para explicar que não, que os humanos são bons, só que são meio burros, né? O que ele quis dizer, que não entendem isso, aquilo. Enfim, no final ele falou, mas a gente não vai destruir, vocês não vão acabar. Vocês vão virar poeira, vocês vão voltar pro universo. Sim. E o universo, ele não desperdiça nada, tá tudo ali. Isso. Não é que vocês vão morrer. Pro universo, a gente não é nada, né? É uma partícula. E é uma partícula. E tá tudo interligado, tudo na mesma energia ali, né? A gente aprende na escola, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E se a gente tiver uma consciência expandida, a gente vai perceber que nós teremos um término físico ao longo de
sabe Deus quanto tempo, mas que a gente vai ter esse término, porque biologicamente a gente não foi projetado para viver biologicamente eternamente. Existe um ciclo que vai se cumprindo e que hoje, com a tecnologia, com a medicina, com os avanços, com tudo, a expectativa de vida aumentou, né? Então, hoje a gente não morre mais com 36, 38 anos, 40, foi aumentando. Hoje a gente vê aí senhores e senhoras com 80, 90 fazendo festinha de 100 anos com a família toda reunida. Tá, mas como a gente quer viver até 100 anos? Sim. Viver bem, entende? E a gente sabe que uma hora esse corpo ele vai precisar se despedir. Só que aquilo que habita aqui dentro desse corpo, isso não termina. Isso é eterno, isso permanece. E permanece com aquilo que a gente vai vivenciando, as experiências que a gente vai vivenciando, né? Então, a gente até no Reiki fala estrela do âmago e a estrela da alma, que a gente aprende isso no Reiki nível 2. Por quê? Porque a nossa história está escrita. A gente só está interpretando os papéis aqui. E adquirindo, melhorando, ajustando. Para quê? Para a gente ser melhor a cada... Sabe? Para a gente querer um mundo melhor, a gente tem que ser melhor. E não é querendo mudar a Amazônia, que está lá longe. É mudando o nosso quarto, as nossas coisas, né? A gente fazendo pelos nossos ali, pela nossa família. Isso. Porque às vezes a gente é muito bom, muito bonito, muito polido com os outros. Mas às vezes com a gente mesmo, porque o Reiki... O primeiro aprendizado do Reiki é você se auto-aplicar. Ou seja, você perceber essa mudança em você. Então, a gente no nível 1 faz a inserção do símbolo do Chokurei, né, que é o nível 1. E você fica 21 dias se auto-aplicando para começar a sentir o fluir dessa energia. Começar a perceber as mudanças, né? Porque é um convite à reflexão, é um convite à meditação. Né? É olhar para si, né? Porque como que eu vou olhar o outro, entender o outro se eu nem me entendo? Sim. Então, essa é a proposta do Reiki, né? E é também a proposta de muitas religiões, né? Que seria a reforma íntima, a transformação, a chegada... Mas qual é o nosso diferencial em questão de não ser uma religião? É não colocarmos o mete-medo, não colocarmos ameaças, né? É simplesmente a gente ter respeito pelos símbolos sagrados, é a gente ter respeito pelos seres humanos, pelos animais, pelas plantas, pela água que a gente bebe, né? Que nós também podemos fluidificar a água. O nosso corpo é 70% de água, né? Então, tudo que a gente imprime como energia na água, as moléculas da água, ao entrar em contato com o nosso corpo, ela faz essa transformação. E isso também é falado em outras religiões, né? Água fluidificada, água benta, é tudo o mesmo princípio. Mas a gente no Reiki, a gente procura não polemizar nada. Só amar e respeitar. E isso é muito bom. Sim, né? sim. Isso traz uma sensação para nós de liberdade. Né, de verdade. E a gente, né, comentou que tem pessoas que, dependendo da religião dela, ela opta não fazer porque ele acha que influencia na religião dela. Mas também tem muitas pessoas que é o contrário, que assim, lá a gente tem diversas religiões, né, fazendo curso, procurando ser iniciado em Reiki. Inclusive, nós já tivemos padres fazendo curso, se formando, né, em Reiki. Sim. Então, ou seja, por aí a gente vê que realmente tem quem procura entender um pouco mais, né, sobre o que é o Reiki. Isso. Né? Eu acho que está cada vez mais informações sendo passadas e aí as pessoas estão vendo que realmente dá para a gente ter qualquer religião e ser um reikiano. Exatamente. E é bem importante nós, como reikianos, não criticarmos essa atitude de pessoas que que por algum motivo não conheçam, não tiveram oportunidade de conhecer e que não queiram, né, praticar. Por quê? Porque cada um de nós está num estágio, cada um de nós está vivendo um momento na nossa evolução que é individual. Para cada um, a evolução se dá de uma forma, né? Cada um de nós traz uma bagagem que vem aqui e é com essa bagagem interior que cada um de nós vai se desenvolvendo.
Então, até as adversidades que a gente encontra, elas nos levam para um caminho diferente. Né? Então, assim, não julgar nem criticar, porque em algum outro momento talvez a gente também já tivesse estado nesse lugar. E olha, eu não vou longe, né? Quer dizer, vou um pouco mais longe. Tem pessoas que estão super empolgadas em chegar àquela aula de reiki, ou ela se inscreveu apenas para o curso de reiki, ou ela é da naturopatia e vai ter um momento que vai ter aula de reiki. E ela tá ali na contagem regressiva do dia do curso para a iniciação dela. E acontece alguma coisa e ela não pôde ir. Enfim, eu entendo, eu acredito que não era o momento ainda, Sim, né, Cecília? Sim, exatamente. Tudo tem um momento certo. Não, e acontece às vezes que a pessoa que não quer fazer, mesmo por conta de religião, enfim, naquele momento, e depois ela continua, ela vai pegar mais conhecimento, vai entender o que é, e ela vai querer. Já aconteceu isso com vários alunos também. Sim, né? Ainda mais quando a gente explica um momento, né? que é energia isso, não tem nada a ver com religião, que nem você falou. A gente explica isso na hora de oferecer o curso, Sim, né? sim. Que as pessoas vêm com dúvidas, enfim. E eu já falei para uma aluna uma vez, mas é tudo energia. Por exemplo, o floral é energia. Sim. Aromaterapia é energia, cromoterapia, é tudo energia, Sim. né? Até a massagem chega a ser uma troca de energia ali, né? A acupuntura é energia, enfim, é tudo energia. Porque nós somos energia. As pessoas não entendem isso, né? Sim, a gente nasceu a partir de 2 células, que foi se multiplicando, né? Então, nós somos uma energia vibrante, atuante, que tá numa vibração X, onde a gente consegue se ver. Mas a nossa energia, ela alcança bem maior, né? São os nossos 7 corpos, então é essa energia que está atuando. Exato. E aí, entrando nesse assunto aí também, às vezes o local não tá com uma energia boa, não é assim também? Que tem pessoas que às vezes relatam, eu tava me sentindo super bem, de repente eu entrei numa sala, eu entrei num local que eu tô me sentindo, não sei, cansada, me bateu um sono, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido, a energia ali não tava legal, não tava boa. Aí o reiki, ele poderia também elevar o padrão vibratório desse ambiente. Com certeza, porque o reiki, né, principalmente o nível 1, que a gente fala do chokurei, o chokurei é luz. Então, quando você envia essa luz para o ambiente, né, se você está num ambiente, você começa a sentir que a sua energia desarmou. É como desarmasse um disjuntor. Você tem a sua energia, né, a nossa energia aqui, é a que nos sustenta. Então, à medida que a gente vai vivendo o nosso dia a dia, a gente vai percebendo como é que está a nossa energia. Se a gente entrar num lugar que parece que desarmou o nosso disjuntor, a gente traça o símbolo do reiki, tipo assim, eu vou acender uma luz de emergência aqui, nesse lugar. Porque a gente às vezes começa a bocejar, começa a sentir sonolência, porque é o nosso campo de energia atuando para sustentar a energia daquele local. E às vezes a gente sozinho não consegue, porque às vezes está tendo a somatória de energias das pessoas que estiveram naquele local ou que estão, não está conseguindo sustentar sozinha, né? Ou porque estão tristes, ou porque estão aborrecidas, por algum motivo, ou estão com algum sentimento de raiva, né? Naquele momento. Então você joga a luz, que é o chokurei, naquele ambiente, porque ele vai iluminar e vai elevar a nossa frequência. Porque tudo que está acontecendo tem um motivo e um propósito. Para nós estarmos naquele ambiente, naquele momento, tem uma razão. Não é ao acaso, né? Então, nós somos atraídos para aquela situação. Muitas vezes para limpar alguma coisa no nosso campo áurico. E às vezes só para a gente também sustentar a energia, né? Porque às vezes a gente chega em algum local e a pessoa fala, nossa, você chegou, mudou o ambiente. Porque às vezes ali, naquele momento, você está servindo... Você chegou com uma energia boa. Com uma energia boa. Então, por isso que nós, como reikianos, a gente tem como filosofia falar a verdade, viver a verdade, manter a nossa frequência vibracional em coisas boas, procurar, né, com os princípios do reiki e se percebendo, não é, eu não vou mais ter raiva. Não, a gente pode sentir raiva, mas a gente já sabe o que fazer com a consequência da raiva. Entender o que ela veio trazer de recado, né? O confiar, a gente confiar que tudo que está acontecendo tem um propósito, está no dia e está na hora certa, porque quanticamente aquilo é o momento de acontecer,
E né? até mesmo enviar o reiki à distância para essa pessoa que te deixou com a raiva, não é verdade? Sim, exatamente. A gente já escuta isso em outras formas, né? Amar os inimigos, que na realidade não são inimigos, porque é muito interessante a gente olhar como se nós estivéssemos interpretando papéis numa novela. Quando alguém escreve uma novela, né, uma série, ela já sabe todo o roteiro que vai rodar ali naquela série. Ela já sabe como vai começar, como vai ser o meio e como vai desfechar aquilo. E os personagens que são convidados a trabalhar naquela novela ou naquela série, eles têm que interpretar aquele papel, né? À medida que ele está interpretando aquele papel, pessoas vão entrando na novela, vão saindo, as coisas vão acontecendo, Sim. né? Que é o que dá a trama. Então, às vezes, entra lá um vilão e muda toda a trajetória da novela. Mas chega no final, tudo dá certo, não é assim? E quando acaba a novela, você sai daquele personagem, mas o ator continua sendo ele. É a mesma coisa, aquilo que nós somos continua. Esse personagem, Cecília, que nesta existência está atuando como mãe, vó, professora de reiki, consteladora, amiga, esposa. Isso aqui, ao término, sabe Deus de quanto tempo, né? Espero que seja bastante. Eu também. Vai acabar, né? Então, assim, quanto melhor a gente vai se transformando, esse ator vai pegando a experiência, que é esse nosso eu, né? Que é mais verdadeiro mesmo. Porque o nosso eu que vive aqui, ele é muito envolvido no ego, na comparação, na disputa, né? Nos medos. No que você teve desde nascença. Desde né? nascença. Sua criação, as suas crenças, né? Exatamente. Às vezes você não sabe lidar com aquilo, né? Sim. E acho que hoje nós estamos vivendo um momento, eu sempre falo isso, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar em algum programa ou podcast, a humanidade está vivendo um momento em que ela precisa se transformar. Muitos são, né, os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, assim, aquelas pessoas que realmente ouvem esse chamado, nossa, eu vou fazer um curso de reiki, eu vou fazer algo mais de autoconhecimento, eu vou fazer uma constelação, ou vou fazer... É porque aquele momento, aquela alma já está num momento de despertar a consciência. E quando um desperta, vários despertam também. Porque você se torna uma mãe melhor, uma irmã melhor, uma filha melhor, uma colega de trabalho melhor. E isso vai em onda, melhorando todo o ambiente, né? Quando você ainda não consegue enxergar dessa forma, você só vê competição, vê confusão, né? Não vai trabalhando esse autoconhecimento, tudo você leva para o pessoal. Né? Não é que a gente, como é reikiano, a gente ainda tem as nossas mazelas. A gente Afinal de contas, somos seres humanos, sim, né? enquanto a bola tá rolando, a gente tá ali esbarrando. Uma hora fica com raiva de uma coisa, outra hora sente ciúme de outra hora se sente rejeitado Mas por quando outra. você tem o conhecimento para Isso, mas como a gente... separar as coisas, né? Entender e aprender com aquilo, né? E quando a gente vai aprendendo que é só por hoje, a gente já não fica tanto tempo no sofrimento. Você sente, né? Porque é natural a gente sentir raiva, inveja, ciúmes, vários sentimentos que são humanos, né? Mas a gente perceber que tudo isso faz parte, que são justamente essas adversidades que faz a gente entender e dar um passo à frente, nossa, é fantástico. Sim. Né? Então, acho que a humanidade, por toda essa tecnologia, todo esse acesso que a gente está tendo de informação, né? Tudo que está sendo permitido a gente saber, está levando a gente para um nível informacional muito bom. Então, aqueles que sentem o chamado e vão, com certeza, estão trilhando para um caminho com certeza melhor. Da onde vem essa energia? Você falou, eu vou aplicar reiki, que os chakras estão na minha mão. Não é sua energia, né? Porque senão no final você está esgotada, né? Porque você deu tudo que você tinha. Inclusive a gente explica, né, no curso que o reiki ele não desgasta o terapeuta. Nós somos um canal por onde essa energia vai passar. Essa energia é cósmica, universal, está disponível em tudo. É essa energia que sustenta o planeta. É a mesma coisa, assim, a energia vem... nós temos a nossa energia aqui
E a energia rei é a energia que está disponível no universo. Quando a gente se abre para ser um canal, é como se a gente fosse assim um transformador. Quando a energia vem muito forte, passa pela gente, né? E vai através das nossas mãos, os nossos chakras vibram, né? E como nós estamos sempre conectados, essa energia ela rompe o tempo e espaço e a gente pode aplicar essa energia presencialmente, tocando, né? Porque o toque, ele é curativo. Pode tocar no reiki também. Pode tocar no reiki. Há quem goste que toque e há quem goste que fique numa distância. No reiki nível 1, a gente trabalha o nível físico, então eu aconselho que toque. Por quê? Porque a energia, ela é inteligente, ela vai buscar o caminho. A gente faz uma sequência, né, de toques que correspondem aos chakras, para que cada chakra, estando bem fortalecido, trabalhando cada chakra, ele vai atuar numa parte do nosso corpo. Mas a energia reiki, ela é inteligente. Se eu aplicar só na cabeça ou só no ponto de dor, a energia ela vai atuar ali onde está deficiente ou onde ela está em excesso. Entende? O reikiano, no curso, né, ele aprende então a canalizar a energia que está disponível no universo e aplicar na pessoa. Aplicar. É como quando você está numa cachoeira, né? Você não põe um cano para aquela água ficar mais fácil de pegar, né? Tanto que a gente até usa as mãos no formato de concha, subentendendo que essa energia vem em abundância e quem vai receber esse reiki também está recebendo em abundância. Eu até falo que você vai estar aplicando, mas você também vai estar recebendo. Sim, a gente né? diz que tem 30% de bônus. Eu ia perguntar isso agora, qual o benefício para o aplicador também, né? Quanto mais a gente aplicar, mais a gente recebe. Nós também estamos recebendo. E assim, é um momento em que você fica em meditação, fica em silêncio. É também um momento em que você... a hora que você está aplicando o reiki em alguém, nós como terapeutas, né, nós temos duas formas de aplicar o reiki. Ou a gente vai aplicar esse reiki como forma de doação, onde o equilíbrio se dá em você aplicar o reiki e a pessoa que vai receber, geralmente ela faz um donativo de sabonete, ração para o animal, alimentos não perecíveis, para que essa energia ela circule. Que tenha a troca, pelo menos. Para que haja um equilíbrio da troca. Porque isso também é energia. Isso é energia. Dinheiro é energia, o alimento, é né? energia. Então é assim, é uma forma de você, como reikiana, ser um canal para fluir a energia e que essa energia também flua para outras pessoas, né? Para movimentar essa rede de caridade, de amor. E também o reiki como terapia, que é onde a pessoa, né, que vai aplicar o reiki, ela vai fazer uma anamnese com a pessoa que procura o terapeuta reiki. Esse terapeuta, ele vai fazer um diálogo de qualidade, uma escuta ativa, né? Ele vai fazer com que aquela pessoa consiga falar aquilo que está doendo, seja fisicamente, emocionalmente. Então, ali naquele momento, o terapeuta, ele está olho no olho, o ouvido está atento, a escuta de qualidade. Ali, à medida que a pessoa vai falando, aquela energia que está condensada dentro dela já começa a se diluir. E depois, né, geralmente uma sessão de terapia reiki dura em torno de 1 hora. Então, nessa 1 hora, a gente vai ter um período em que a anamnese vai estar sendo feita, a escuta de qualidade, e na outra meia hora, 20 minutos, vai ser a aplicação completa do reiki nessa pessoa, que vai ser toda a parte da frente, a pessoa vai virar de costas, toda a parte das costas, e finalizar bebendo a água com a energia reiki, né? Então, esse seria um tratamento para que essa pessoa comece a ter essa expansão e a melhora. Porque não adianta também a pessoa não expandir a consciência dela e ter o entendimento. Senão você vai aplicar o reiki, ela vai sentir a melhora, mas se ela continuar com as mesmas atitudes, né, ela não vai ter resultados diferentes. Então, o terapeuta reiki, ele entra expandindo a consciência dele e procurando expandir a consciência, né, trazer oportunidade para
para aquela pessoa também poder enxergar com outro olhar. Uhum. E eu acho que é interessante a gente falar também que o reiki ele pode ser mais uma ferramenta para algum terapeuta que faça, né, que trabalha com qualquer outra técnica, Com como por certeza. exemplo um massoterapeuta que termina de fazer uma massagem relaxante e ao final finaliza com atendimento de reiki, né? Sim. Eu vou falar por mim, eu sou terapeuta floral, então após eu preparar um floral, eu sempre apliquei reiki em todos os florais que eu preparo, né? Que eu, então, ou seja, não que o floral precise, que floral também é muita Sim, energia. já né? é uma potência de energia. Muito grande. Mas assim, a partir do momento eu sou reikiana, eu posso estar fazendo isso, né? É uma forma de eu estar me doando e potencializando esse floral, né? O efeito de Nossa, cura. perfeito. Então, eu aplico reiki também em todos os florais. Então, assim, é legal a gente também falar isso, né? Que a pessoa pode estar atendendo como apenas como terapeuta reiki, né? Num Sim. atendimento só de reiki, mas também complementando técnicas, né? Exatamente. Porque o reiki, ele é uma prática integrativa. Então, quando a gente fala das PICs, práticas integrativas complementares da saúde, são técnicas que vão umas complementares às outras no tratamento de uma Sim. pessoa. Então, se a pessoa está fazendo um tratamento médico, né, com remédios para Medicamento. equilibrar, ok, ele continua o tratamento, né? Ele tem um médico que estudou, que vai avaliar, que vai fazer o equilíbrio daquele ser com a medicação. Nós, como terapeuta reiki, vamos fazer a parte energética, ou seja, potencializar o princípio ativo daquele medicamento para que ele melhore, atenuar os efeitos colaterais, né? Fortalecer o sistema imunológico. Agora, o que é interessante é assim, quando nós vamos fazer com que a terapia reiki ela seja complementar a outras técnicas, é sempre muito importante perguntar se a pessoa aceita. Né? Nós não colocamos o reiki como uma imposição. É o livre-arbítrio, Isso, né? é o livre-arbítrio, porque justamente a pessoa pode falar, não, eu não gostaria de receber, então nós não vamos nunca impor que a pessoa receba. Ah, eu tô aqui fazendo um floral, eu vou aplicar o reiki no seu floral. A gente faz isso com amor, mas na presença da pessoa, né? Se for uma cromoterapia que ela tá ali presente ou numa massagem, a gente fala, você aceita que a gente finalize com o reiki? Ah, sim. Geralmente, quem procura essas práticas, elas já gostam, né? Elas já conhecem. Eu já atendi muitas pessoas que vieram para floral e eu perguntava, eu sempre, né, falo que eu vou nesse momento então aplicar reiki, claro, com a sua permissão. Você já ouviu falar em reiki? Muitas pessoas já responderam, não, o que é reiki? Estão lá por conta do floral, mas nunca ouvi falar. E é uma oportunidade, né? E aí eu explico, né, um pouquinho, não com tão bem assim como a Cecília explica, né, sobre o reiki, mas eu explico um pouquinho e aí eu aplico o reiki, né, para potencializar. É muito bom, porque o reiki, né, é uma técnica de harmonização natural com a imposição das mãos. E se for à distância, é o pensamento, porque hoje todo mundo está entendendo que quanticamente, né, o algoritmo do Google mostra isso, né? E quando a gente pesquisa lá batatinha, começa a aparecer programas tudo de batatinha no nosso feed, né? Nós também temos um algoritmo quântico universal. É só a gente pensar, eu decidi comprar um carro vermelho. De repente, começa a passar carro vermelho na tua frente, verdade. que você fala, nunca sabia que tinha tanto carro vermelho, né? Você vai estacionar, na frente tem um carro vermelho. Você vai não sei aonde, o carro é vermelho. Por quê? Porque esse algoritmo faz com que o seu radar comece a se conectar com isso. Então, quando você fala de reiki, de repente vem curso de reiki, estamos doando reiki. Então, por quê? Porque você começa a entrar nesse algoritmo universal e aquilo aparece mais para você. É o universo conspirando a seu favor. Né? Você pensou São campos e pensando quânticos. Coisa ruim ou coisa boa, né? Sim, ele não distingue isso, né? Exatamente. Ele vai te jogar ali. Nós somos frequências. Aquilo que a gente está frequenciando é o que nós vamos atrair.
Por isso que as pessoas falam assim, eu não consigo arrumar namorado, que não sei o quê. Quanto mais você falar isso e pensar isso... Tá frequenciando o quê? Que, sei lá, eu não acho uma pessoa que seja a sua altura, eu quero assim, quero assado, mas a pessoa mesmo não é assim. Ela não é assim. Então como é que você vai buscar? Você atrai o semelhante, Como diz o ditado, né? Quer achar metade da laranja, mas você é um limão azedo, aí não vai. É verdade. Aí nem o reiki funciona, né? Então, em relação às formas, né, de aplicação, a gente pode estar fazendo, né, igual você explicou, em pessoas, né, em adultos, em crianças, né, Cecília? Idosos. Uhum. Pode aplicar nos animais, né? Os animais, eles captam muito a energia dos donos da casa. Qualquer alteração, porque assim, a gente pensar, todos nós estamos a serviço da vida. E os animais também. Então, não é à toa que aquele animal vai para sua casa, seja ele gato, passarinho, tartaruga, cachorro, né? Só que assim, os gatos e os cachorros são os que expressam mais. A gente consegue perceber mais a dinâmica deles a serviço de nós humanos. Então, eles pegam muito, às vezes, um campo energético, porque as nossas doenças, na realidade, são o quê? São os nossos campos energéticos que estão em baixa frequência. Então, a gente começa a acumular energia na parte do corpo que vai formar a doença. À medida que aquela energia começa a ser entendida e ser dissipada, a doença tende a desaparecer. Então, os animais, às vezes, por amor a nós, eles começam a captar esse campo de energia. Então, na aplicação do reiki nos animais, é importante o terapeuta conversar com os donos do animal, né? Principalmente aquele líder a qual ele segue, né? Ele geralmente ele tem ele gosta de todos da casa, os animais, mas sempre tem que é aquele que ele vai e tipo obedece de cara, né? Às vezes a serviço desse é que ele tá adoecendo, tá tendo algum comportamento. Lógico que fisicamente, às vezes, se ele come alguma coisa, também adoece, né? Fisicamente, mas geralmente ele tá ali a serviço Então, a gente também aplica o reiki nos animais, né? E eles sentem esse bem-estar. A gente aplica o reiki na água, que vai dar para eles. E eles têm por não passar pelo filtro do ego, né? Eles já recebem isso são bem abertos. Mais sutis, né? Você vai assim como a criança, né? Um bebê. Isso. Muito sutil, muito né? Sutil. Muito sem maldade, né? Sem julgamentos. Então, acho que o reiki flui ainda mais rápido, muito né? mais. A criança, ela recebe por ter uma conexão muito maior, por não passar por esses filtros egóicos, né? Ele se abre para receber. Os animais, às vezes, até abrem as perninhas, assim. É verdade. Para receber o reiki. É muito gostoso. Eles sentem essa energia. Sempre bom e interessante perguntar, antes de aplicar o reiki no animal, se o animal não é bravo, né? Para você, às vezes, vai com as mãos, nunca ir pela frente do rosto do animal, sempre por trás, entre as orelhinhas, né? Para que ele receba sem que ele se sinta ameaçado, porque por mais que a gente vá com toda a amorosidade, o bicho é instinto, né? Ele vê alguém vindo com a mão, ele pode se assustar, mas geralmente eles recebem muito bem. E aí, você falou que tem níveis de reiki, né? 1, 2, 3 e o mestrado. Isso. E em que nível que a pessoa pode aplicar? Numa pessoa, num animal, num ambiente? Então, no reiki nível 1, que é o Chokurei, é o primeiro símbolo, a gente atua no campo físico. Então, a gente insere esse símbolo no campo áurico, né, na iniciação, passa toda a filosofia, todo o conceito, toda a forma como aplicar esse reiki presencialmente. Se auto-aplicar e aplicar em alguém. Feito o nível 1, você já está apto a se auto-aplicar e aplicar nas pessoas que quiserem receber, né? Então, você pode sim já aplicar. Você já pode se doar. Você já pode doar o reiki. E fazer um atendimento. E fazer um atendimento, né? No nível 1 já consegue. No nível 1 a gente explica como que a pessoa faz a anamnese, toda essa parte. E pode aplicar também nos animais, sim. Então, seria assim, mais na aplicação. No nível 2, nós colocamos mais 2 símbolos, que é o Sei Reiki, que trabalha o nosso campo emocional, e o Honsha Zen Shonen, que trabalha o nosso campo mental. Nossas emoções e a nossa mente, elas estão muito interligadas, né? Porque você pensa uma coisa, gera uma emoção. Ou se você tá com uma emoção, começa a ativar um pensamento.
E o Honsha Zen Shonen também trabalha as questões do passado, do presente e do futuro, que tudo é uma coisa só, né? Tudo está acontecendo agora, nesse exato momento, né? Então, isso tudo vai fazendo com que a pessoa amplie um pouco mais o olhar dela em relação a esses outros 2 símbolos. Então, no nível 2, a gente já entende a energia indo à distância direcionado para alguém, né? Alguém que queira receber o reiki e não esteja presencialmente, a gente pode atender e fazer esse envio de reiki à distância, porque quanticamente as ondas eletromagnéticas chegam até a pessoa, as pessoas se conectam. Então, quando alguém deixa um nome numa lista para receber o reiki, a gente vai dizer qual é o horário e qual o dia. Se é um atendimento terapêutico, o terapeuta online vai conversar, fazer anamnese e depois ele pode deixar a câmera desligada ou ligada e aplicar o reiki à distância. A pessoa vai ficar numa posição, ou sentada ou deitada, e o terapeuta reiki vai estar enviando esse reiki à distância, né? Que a gente pode usar uma foto ou pode mentalizar a pessoa. Isso, ou o nome completo dessa pessoa, né? E no nível 3, a gente aprende um outro símbolo que é o Daikomyo. O Daikomyo é um potencializador de energia. Então, quando a gente... e eu gosto de fazer sempre as comparações para a gente entender. Se você liga o som no celular, ele tem um som. Se você liga o celular numa caixinha, o som fica mais potente. O alcance dele é maior, né? Mais pessoas vão escutar. Então, ele é um potencializador. Então, quando eu aprendo esse símbolo, eu já entendo que a potência dos símbolos está tendo um alcance maior. E aí, é uma crescente, né? Nível físico, emocional, mental e espiritual. A gente diria que o Daikomyo é um nível mais amplo. Então, a partir desse conhecimento, né, que a pessoa adquire, ela pode conduzir um grupo de reikianos para aplicar o reiki em algum ambiente. Ela pode mandar esse reiki à distância para o planeta, para multidões. Ela consegue escalar a energia, né? Isso, ela vai escalar a energia, ela vai promover encontros. Então, isso tudo vai fazer o quê? Porque ela já tem isso daí dentro dela, uma vontade de se resolver, de pôr em prática essa filosofia, né? Para que ele esteja à frente de um trabalho desse. É bem interessante. E aí tem o mestrado. Isso, e também. aí aqueles que sentem o chamado para passar essa energia adiante, porque o reiki é passado de mestre a discípulo, né? E aí a gente tem o curso do mestrado, que vai mostrar mais alguns símbolos, né? Que são os símbolos que nós utilizamos na hora da iniciação, na hora que a pessoa está ali recebendo os símbolos. O mestrado seria para você formar outras pessoas. Formar outras pessoas, para que você possa dar o curso de reiki para outras pessoas, formar um grupo e passar esse conhecimento adiante, né? E trabalhar essa atuando. Iniciação do nível 1 só é iniciado no nível 1. Cada nível você recebe um símbolo, símbolo. recebe uma iniciação. Você consegue fazer a iniciação à distância também? No Sim. caso de um curso online? Pode fazer à distância, sim. Pode funcionar o curso online de reiki? Pode funcionar o curso online de reiki, né? Sempre respeitando os símbolos, respeitando o estudo, né? Mas a atenção. No caso, o aluno tem que estar ali com você? Por exemplo, se eu comprar um curso gravado de reiki, como é que eu vou ser iniciado? Ele vai ter que combinar um dia para receber a iniciação. Para tal dia forma. E tal horário haver a conexão do mestre com o aluno. Legal. De preferência, né, a gente diz, se puder ser presencial, melhor. O olho no olho, seria bem mais interessante. Mas hoje o dia tá ficando tão digital, né? O mundo tá digital, mas as câmeras... Não é só a questão do mundo ser digital, eu acho que é a questão também de... a gente fala com todo mundo, encontra com alguma amiga, encontra com algum amigo, encontra com alguém do teu trabalho. E aí, tá tudo bem? Tô com uma vida corrida, tá todo mundo, sempre a mesma resposta. Que correria, né? Nossa, tô sempre correndo. Tá todo mundo assim. Hoje então, o mundo tá muito louco. Tá tudo né? muito Eu tava falando rápido. outro dia sobre algum podcast. As crianças têm um monte de afazeres, horários, os adultos nem se falam. Não, antigamente foi algum podcast que a gente tava batendo um papo sobre homem e mulher, que a gente falou que antigamente era diferente, né? Você trabalhava 8 horas por dia, mas você tinha 2 horas de almoço.
Hoje você, quando tem 15 minutos para comer, né, no trabalho, porque você tem que produzir, prestar conta, Sim. o mundo tá muito mais louco, muito Quando mais tá em casa tem que soltar o acelerado. celular, porque senão não para Se o deixar, trabalho. você vai. Exato. E sem É. o celular antes não era assim, né? Então agora a gente leva o trabalho para casa, a maioria das pessoas. Nós A estamos gente tá com sempre conectado. um nível de informação Muito. é muito elevado. Uhum. E isso está sobrecarregando o nosso Bem. hardware, né? É. Porque nós somos arquivos, né? Então a gente Sobrecarregando, mas deixando a gente burro, né? tá... Porque antes eu sabia o telefone de todo mundo de cabeça. Eu não sei o telefone de ninguém, só o dela. Eu acho que eu só sei o dela e o da Única. Eu não sei o telefone da minha filha, eu tenho que ver na agenda. Nossa, é um absurdo isso, gente, é verdade. Nossa, antigamente a gente fazia conta muito mais rápido. Hoje a gente tá preguiçoso, vai pra Já calculadora. vai para a calculadora. Mas a gente tá usando nossa inteligência pra outras coisas, né? Porque pra gravar as coisas que a gente tinha antes, Exato. a gente ficou muito dependente disso, né? Mas eu acho assim, até na filosofia do Reiki a gente fala, né, que muitos dos nossos problemas de saúde, eles estão por conta do quê? 24 horas é igual para todo mundo. Sim. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que a gente faz com as 24 horas, e quando a gente toma consciência que nós somos os únicos responsáveis por nós mesmos, né? E isso aí já entra na prática do Ho'oponopono, que também é uma filosofia que fala, nós somos 100% responsáveis por tudo que está acontecendo na nossa vida. Então, é Você mais tem a vida que fácil merece. a gente culpar, né? Ah, a culpa é do meu trabalho, a culpa é do meu marido, a culpa é do governo. Da política, é do É presidente. tudo. A é da gente- cultura. a gente- culpa é sua. É como se a gente falasse assim, eu tô culpando ele, então eu tô isento, né? Eu só tô... É. Só tô indo na água, né? Então, não, a gente tem que olhar e falar assim, o que eu preciso fazer por mim, porque a evolução é minha, lógico, não é não fazer nada, mas a gente colocar as prioridades, porque muitas vezes a gente não faz porque, não é porque não deu tempo, é porque a gente não pôs prioridade. Isso, Porque prioridade. quando aquilo é uma prioridade, a gente consegue olhar para aquilo e falar, não, agora eu vou. Ah, ficou doente? O médico fala, você vai morrer se não fizer isso, se não Vai parar de largar fazer tudo. isso. Você para tudo É verdade. e começa, porque a vida é mais importante, né? Então, às vezes, a gente vai aguentando, vai aturando, vai procrastinando, porque tá confortável Uhum. daquele jeito, porque ninguém tá cobrando ninguém. Uhum. Mas a partir do momento que a gente vai despertando a consciência, a gente vai falando, no final sou eu por eu mesmo, porque cada um tá vendo a sua evolução. E não adianta falar, mas a culpa é de fulano, de Beltrano. Mas se a gente aceitou aquilo, né? né? Tem uma frase que eu escutei uma vez nesses cursos de autoconhecimento de uma querida, que é assim, a vida é feita de escolhas. Mesmo quando a gente não escolhe, a gente escolheu não escolher. É verdade. É sempre a gente, É isso. né? Lógico, toda escolha, toda Não mudança fazer nada é uma escolha, né? vai levar para outro caminho, Uhum. né? Ah, eu não quero mais isso. Então, isso vai te levar para outro caminho. E aí, entra o Reiki. Eu estou preparado para assumir isso, né? Quando a gente fala num dos princípios do Reiki, trabalhe honestamente. Será que a gente faz o que a gente gosta? Se nós estamos a serviço da vida, será que a gente realmente está fazendo algo e alguém que está consumindo algo do meu serviço está feliz com aquilo que está recebendo? Né? Ah, eu não gosto de ser, sei lá, trabalhar no financeiro ali todo dia na frente do computador digitando planilha. Eu não gosto, mas é o que eu preciso e é o que eu consegui. Ok. E o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer bolo. Então, às vezes é melhor aquela pessoa ir fazer bolo, Uhum. ser uma excelente boleira, né? Proporcionar essa experiência para quem vai consumir o bolo que não sabe fazer Meu bolo, Deus. consumir, do que aquela planilha que a pessoa Uhum. vai ficar ali tirando a oportunidade de alguém que só quer digitar planilha, Sim. né? Então, às vezes ele vai digitar errado, ele vai perder a planilha, vai salvar e não vai... Por quê? Porque ele não tá conectado com aquilo. Mas, às vezes, o ego, né, entra falando que, ai, você vai ser boleira? Ou você vai... o ego, o dinheiro, né? Tudo isso vai fazer você repensar, né, naquilo que você tá fazendo. E, às vezes, você muda e vira uma boleira conceituadíssima. E a gente escuta tantas histórias, né? Então, assim, é acreditar no potencial,
é a gente realmente olhar pra gente e pensar o que eu estou fazendo aqui nessa existência, porque ela tem um fim, né? Então, o que eu estou fazendo, né? para eu me melhorar, que essa minha melhora vai melhorar o meu entorno e vai melhorar o mundo. Esse é o objetivo, né? A gente quer um mundo melhor? Ok, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo para o mundo melhorar? E às vezes não precisam ser grandes coisas, pequenas atitudes já vão reverberar, né? A gente vê as pessoas hoje com uma consciência ambiental de recolher o lixo reciclável, né? De fazer coisas com mais sustentabilidade. Isso tudo vai impactando, né? Vai impactando. Se cada um fizer o seu, né? Que nem uma coisa que eu acho absurda é esse negócio que inventaram aí de proibir canudo, proibir sacola plástica. Gente, se cada um guardar a sua, não tinha esse problema, não é? É uma coisa que é só você não jogar fora no lugar errado. Você tem que proibir por causa da ignorância das pessoas, né? Porque não faz sentido isso. Se você manda para reciclagem, qual que é o problema? Mas não, você joga no canal, joga no meio da rua. O problema tá na forma como a gente utiliza as coisas, né? Muitas pessoas, às vezes, elas não têm consciência de que, mas é um papel de bala, eu vou jogar no chão. O que mais você só um, né? Mas de cada um, somos 8 bilhões. Exatamente. Já pensou se os 8 bilhões bilhões jogarem um papel? E nossa cidade é limpa. Sim. Né? Aí é limpa. Mas o que mais você vê na rua? No chão? Bituca de cigarro. Gente, é impressionante. O cara fumando no carro, ele faz assim. O cara fumando no bar, joga. Não é lixo o chão. Guarda no bolso, caramba. Apaga e guarda no bolso. Não dá nem pra reciclar, né? Não dá, e não serve pra nada. A minha filha tava na escolinha, com 4, 5 anos, lembra que eles saíam no quarteirão recolhendo lixo da rua? É bituca de cigarro. Vai na praia, bituca de cigarro. É impressionante isso, gente. E a gente também... A consciência dessa pessoa. A gente vai vendo hoje também, eu vi uma reportagem de um rapaz que recolhe os metais que ficam na areia, todos os metais, ele separa, ele derrete esses metais e ele, com os metais, ele tem uma forma que ele forma lixeiras com esses metais. Tem uma lixeira que fica em pé assim, pequena. Sim. E ele coloca essa lixeira, à medida que ele vai reciclando, ele vai fazendo a lixeira e vai colocando na praia. Legal. Eu acho isso muito legal, porque assim, tem muita gente do bem. Tem muita gente. Hoje, quando a gente se conecta com a egrégora do reiki, né? Que a gente fala, eu sou reikiana, eu também. A gente automaticamente já vem uma vontade de se transformar, de ser diferente. E até essas situações que a gente vê, né? De as pessoas que jogam, a gente não sentir raiva, mas ter compaixão de entender que naquele momento ele ainda não tem uma consciência desperta, que ele não existe lá fora, tudo está aqui dentro. Né? Tá tão fechado dentro dele. Se nós como ali, reikianos ficarmos com raiva, querer brigar, a gente não está dentro dessa proposta amorosa de entender que a gente não faz, mas entende que quem ainda não faz precisa uma oportunidade para despertar a consciência. Então, a gente ter uma consciência, né, de mostrar que a gente não faz aquilo que, teoricamente, porque certo e errado é muito cultural também, né? O que às vezes a gente acha que é certo para nós, para outra cultura aquilo não tem sentido, né? Então, a gente ser esse exemplo. Se a gente já não jogar um papel no lixo, se a gente não jogar uma bituca de cigarro, se a gente recolher o que pode ser reciclado, que nem eu, por exemplo, toda a tampinha de garrafa, quando a gente vai em algum restaurante, bebe uma água, eu recolho, levo, ponho na minha bolsa e vou juntando. Eu tenho um potinho, eu vou pondo todas as tampinhas ali e em algum momento eu levo para algum lugar onde são utilizadas. Então, isso já vai tirar um monte. E eu vejo que é um absurdo como a gente junta. A gente junta muito lixo. Né? Eu, na minha casa, eu tenho uma lata de lixo bem grande, onde eu vou colocando tudo que é possível de ser reciclado. Papelão, lata, plástico. É um absurdo como um casal consegue juntar tanta coisa, né? Então, só de fazer isso, eu me sinto bem, porque o lixo já não vai misturado. Sim. Então, são pequenas atitudes, né? Então, isso vai mudando com a nossa filosofia. Então, o ser reikiano não é só a imposição das mãos, é essa transformação que a gente vai fazendo dentro de nós para viver um mundo melhor. Para a gente querer habitar um mundo melhor, nós temos que estar melhor. Da mesma forma que alguém que quer, às vezes,
morar em outro país, precisa estudar para saber aquele idioma e se sentir bem ali, confortável. Acho que para a gente habitar um mundo onde as pessoas estão convivendo em harmonia, em paz, em amor, elas precisam aprender isso também. Sim, né? Com certeza. E você estava falando, eu estava me lembrando de uma questão também que é muito legal a gente falar. O que as pessoas sentem quando estão recebendo o reiki, né? Muito legal, né? Maravilhoso. Cada um, né, tem um relato, né, diferente. Sim. Então, mas eu acho que o que você escuta? O que mais a gente costuma escutar é a questão de que, nossa, eu senti um calor das suas mãos, né? Que, nossa, que delícia. Ou então, vir cores, né? Então que você já está em outro lugar, parece que você continuou naquele, né? Isso, Eu já ouvi Exatamente. isso. Esses relatos são reais. Ver pontos de luz, de cor, ai, que mão quentinha, sentir que a mão parece, nossa, achei que a sua mãe ainda estava aqui no meu joelho e você já abriu o olho e você estava no pé. Isso, muito comum. A pessoa quando levanta, ela fala, nossa, tô num relaxamento, parece que tá numa brisa, assim, né? Sim. Ela levanta. Por quê? Porque energeticamente equalizou aquilo que estava desarmonizado, né? Entrou num equilíbrio, numa paz. E tem a pessoa... também os relatos, né, mais de a pessoa começar a chorar muito. Às né? vezes, porque assim, as nossas emoções, às vezes elas estão tão afloradas que basta um toque, né? Então, a gente vê assim, por isso que eu gosto que no Reiki nível 1, e eu deixo bem à vontade as alunas, os alunos, se elas querem tocar fisicamente ou deixar a uma distância de uns 2 centímetros, 3 do corpo da pessoa. Então, se elas querem tocar, mas você tem que perguntar se a pessoa aceita ser tocada sempre também, falar, né? tudo bem eu tocar, tudo bem, né? 99% aceita, mas tem alguém que fala, eu prefiro que não toque, e a gente tem que respeitar. Mas o toque é algo que é humano, né? Nós sobrevivemos a nos agrupar, a nos tocar, a nos acariciar, porque a gente bate uma mão numa quina da mesa, a primeira coisa que a gente faz é colocar as nossas mãos, né? No intuito de acalmar aquela dor ali. Então, o toque, o calor das mãos, quanto mais a gente vai aplicando, parece que mais a energia vai ficando presente. Então, a pessoa sente essa coisa. Então, só de tocar, às vezes, libera a emoção do choro, né? Ou do bem-estar, de se sentir amado, de se lembrar que a pessoa é amada, é querida. Todos nós somos, né? Muitas vezes são as crenças, as rejeições, os sentimentos que a gente está vivendo, os traumas, que faz a gente se sentir menos, né? Então, o Reiki, ele vem com esse carinho, assim, de você tocar com respeito, né? Nunca tocando em partes íntimas da pessoa, com muito respeito, e a pessoa sente esse amor. Então, elas, às vezes, na hora que toca, vem na memória delas, né? Que sai do subconsciente para o consciente, pessoas queridas, saem imagens, às vezes são símbolos que para aquela pessoa tem um significado. Eu vi uma concha do mar. Para ela tem um significado ter visto aquilo naquele momento. Para nós reikianos, talvez não faça sentido. Então, porque nós nos conectamos com símbolos, os arquétipos, né? Então, é bem interessante. A pessoa levanta, às vezes ela sente até uma tonturinha, porque é como se estivesse colocando algo no lugar. Então, é bem legal. Mas nada que a pessoa fique com uma sensação desagradável. Sempre é uma sensação agradável. Positiva, né? Às vezes a liberação, vontade de fazer xixi, né? Porque a pessoa acaba se relaxando mesmo. Muscular também relaxa. Então, isso é muito bom. Os benefícios do Reiki são imensos. Diminui muito as dores de cabeça, porque a nossa dor de cabeça, ela vem às vezes por uma disfunção de algum órgão, né? Então, quando a gente aplica o Reiki naquele chakra, aquele órgão recebe aquele fluido energético que automaticamente manda uma informação assim, tá tudo bem. Porque às vezes a dor de cabeça é anunciando que tem alguma parte do nosso corpo, a central de processamento está na nossa cabeça, né? A nossa glândula pineal é a nossa conexão com essas energias universais. Então, os nossos hormônios entram
em harmonia, enfim, é só coisa boa. O reiki só benefício. só Qualquer benefício. pessoa pode fazer o curso e se tornar reikiano e aplicar O profissionalmente ou não? O requisito básico é a pessoa querer. Quando é uma pessoa idade? Ou seja, isso que eu ia falar, até criança, né? Criança, Sim, né? a gente está vendo hoje que tem terapeutas que ministram o curso para crianças, né? É muito gostoso, eles são muito abertos, né? São muito queridos. A criança, ela tem uma abertura para o aprendizado muito grande, né? Eles têm a energia deles que já é alvoroçada de natureza, e isso é saudável, né? A criança ser curiosa, a criança gosta de explorar, de conhecer. Mas, nossa, eu fui professora há muito tempo, né? Nossa, quando uma criança vem passar a mão no seu cabelo, né? Tia, delícia. posso passar a mão no seu cabelo? Nossa, parece que o cabelo fica até mais brilhante, porque a energia de amor daquela criança, ela tá fazendo aquilo como uma conexão. Então, assim, dar aula de reiki para crianças é uma boa. Né? O meu irmão, o Vitor, ele foi iniciado e devia ter o quê? Uns 9, 10 anos. Eles são muito fofos. Eu conheço Muito legal. colegas que já fizeram curso para crianças e o resultado é bem Mas legal. aí pode fazer o 2, o 3? A Pode. criança? Só não o mestrado, né? Porque Sim. ainda não tem a maturidade suficiente. Mas o trabalhar as emoções, eu acho que é algo que está muito, muito necessário para as crianças hoje, administrar as emoções. Porque a gente vê hoje muita criança não sabendo ouvir um não, muita criança hoje não sabendo lidar com a frustração das muito coisas. rápido hoje, As né? coisas estão muito rápidas. Então, e pode ser a tecnologia que for, mas nós somos humanos, nós temos emoções, e não saber lidar com as emoções, com os pensamentos, pode causar problemas, né? E, inclusive, a gente está no mês de setembro, que é o mês da campanha contra o suicídio, né? É verdade. Então, por quê? Muitas crianças hoje estão muito na comparação, estão muito à base de filtros, né? Do que ela vê na internet, achando que aquilo é uma realidade, da descompensação de pais que às vezes não conseguem lidar com as próprias frustrações, então os filhos acabam assumindo isso, então é complicado. Então seria interessante as crianças fazerem até o nível 2. O nível 3 já é um pouquinho mais abrangente, né? Que seria o potencializador. Dá para esperar mais um pouquinho. Dá para esperar mais um pouquinho. Eu acho que também não encharcar a criança com tanta informação, sendo que ela às vezes não tem ainda a maturidade para entender. Então, tudo ao seu tempo. Mas o reiki nível 1 e nível 2 eu acho que é bem bacana. Contraindicação Não há para receber reiki. Eu não vejo contraindicação, né? A menos que a pessoa que vai receber o reiki esteja com algum problema de saúde que seja contagioso, né? Algum problema em que o reikiano possa também se contaminar, então ter todo esse cuidado, porque vai tocar, né? Ou vai estar muito próximo, então ter esse cuidado. Aplica à distância. Ou aplica à distância, se for o caso, né? Ou se também alguma restrição médica, que a pessoa ache que ela esteja precisando receber algum tratamento diferenciado, de não receber contato com outras pessoas para não baixar a imunidade, mas aí o reiki à distância faz esse papel. No caso de uma pessoa, por exemplo, não acreditar e a família quer que aplique para ela, tá acamada, por exemplo, vai funcionar da mesma forma? Sim. Vai agir a energia ali? A energia. Mesmo sem a pessoa estar aberta para isso? Isso. Tá em coma, Nem por sabe exemplo. que ela vai receber por aquilo. exemplo, tá em Isso. coma. Lógico que nessas situações o que acontece? O familiar, né, no afã de querer, ele ir acreditando, ele tendo essa fé, ele tendo esse amor incondicional, né, somos todos conectados. A energia vai atuar, mas a gente vai sempre lembrar que nós estamos passando exatamente aquilo que nós precisamos passar. Como eu falei, a nossa alma, o nosso ser é indestrutível. Tudo que nós fazemos fica registrado no nosso campo áurico. Tá no nosso pendrive, tá nos nossos arquivos. Tanto coisas benéficas, positivas, como aquelas talvez não tão benéficas, não tão positivas, né? E que não há o julgamento aqui. Cada um faz o que tem que fazer naquele momento. Só que nós sempre temos a oportunidade de melhorar. Então, às vezes, a gente está passando aquela situação
a serviço da vida, da nossa vida, e a serviço dos outros também. Então, às vezes a pessoa está doente e ela não vai ser curada. Não é porque ela não queira, é porque faz parte da novela dela, do processo dela passar por isso, para poder aprender uma série de coisas, para receber uma série de coisas. E às vezes sim, ela recebe a cura, né? Porque ela muda, ela transforma. Então não tem como garantir nada. Quando a gente fala que quem se cura é o ser, né? A pessoa vai estar aberta para aquilo. Então, mandar essa energia amorosa vai funcionar. A gente sempre fala que com a autorização da pessoa. Mas nesses casos de coma, né, nessas situações, aquele familiar, por tanto amor, ele intercede. E a gente, por amor, também manda. Né? Mas sempre respeitando o livre-arbítrio da religião da pessoa, sempre respeitando. O respeito é a máxima. E até naquele momento que você está ali se conectando, né, como um reikiano, pedir licença, né, para tocar, pedir licença mentalmente, né, na verdade. Na hora que a gente se conecta, né, para fazer, a gente se conecta com o nosso eu, se conecta com a egrégora do reiki, se abre para receber essa energia, e nessa hora a gente está fazendo esse pedido, né, de bênçãos para quem está recebendo, pedindo permissão para que essa pessoa receba, esteja aberta para receber também. Não, e ela recebendo essa energia, né, mesmo ela tendo que passar por aquilo, você pode colocar uma sementinha na cabeça dela para ela, a partir dali, pensar diferente, né, começar a agir diferente, ou ter entendimento daquilo que ela fez, né? Exatamente, porque ele pode funcionar de uma forma até sutil. Exatamente. Né? Olha, a gente, quando compra um telefone, a gente aprende a lidar com aqueles programas que estão ali. Quando vem uma versão mais atualizada, a gente não tem assim, atualizar versão, a gente aperta para atualizar. Por quê? Porque aquela atualização vai fazer você ter mais recursos. Então, quando a gente faz um curso de autoconhecimento, né, como Reiki, Cromo e outros cursos, a naturopatia que trabalha os aspectos naturais e qualquer outro curso que faça a pessoa, sempre o primeiro beneficiado é quem está fazendo o curso. Ele é a primeira pessoa que está tendo contato com aquilo. Antes dele aplicar aquilo em alguém, ele já vai começar a perceber as mudanças nele. Então, quanto mais a gente atualiza a nossa versão para uma versão mais expandida da nossa consciência, melhor. Os recursos vão ser melhor. Você vai enxergar coisa onde você não enxergava. Você vai deixar fluir. É como aprender a regra de um jogo. Né? Você aprende um jogo assim, só observando, você sabe um pouco. Alguém te ensina, fala, faz assim, faz assado. Porque se você fizer assim, assado... Isso. Então você já aprende a regra, você joga melhor. E quanto mais você joga, mais você vai pegando os truques de como que a pessoa age, como a pessoa faz. E assim é a vida, né? Então, à medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, que a gente vai começando a perceber como é que as coisas funcionam, fica mais fácil viver. Fica mais fácil, fica mais fluido, né, a expandir a nossa consciência. E para cada um é num momento. Tem gente que vai no momento de uma extrema dor, de um luto, né? Tem gente que vai, às vezes, num momento de extrema alegria, de mudança. A gente ainda está indo meio pela dor, né? A maioria das pessoas vão por conta de algum momento bem doloroso, que ela não acha explicação. Então, ela vai buscar alguma coisa para entender o que está acontecendo, né? Às vezes, uma demissão, uma perda, uma transformação. Mas se a pessoa pode não ter nada, pode estar super bem e ela fazer toda sexta-feira, por exemplo, eu vou receber reiki. Isso, às vezes a pessoa ela vai buscar esse autoconhecimento porque ela já cumpriu muitas coisas, né? Já conquistou, já fez várias coisas, aí ela passa por um momento assim, né? E agora? O que eu vou fazer agora? E aí ela começa a buscar, né, coisas, me aposentei, eu já concluí tal coisa, agora eu quero partir para um outro lado. E aí a gente diz que ela está indo pelo amor, ou seja, ela não precisou de uma dor que empurrasse ela para isso, né? Sim. E o receber reiki, que as pessoas muitas vezes procuram para receber o reiki de doação, às vezes elas vão justamente para receber essa energia e ter aquele momento dela com ela mesma,
né? Porque o reiki de doação, ele é mais curto, não tem essa terapia de escuta, de conversa, né? Muitas vezes no local a pessoa recebe sentada, às vezes deitada na maca, depende do ambiente que se propôs a isso. Então aquilo já faz uma transformação nela também, né? De estar ali naquele ambiente bom, de pessoas todas comungando com a mesma energia, o ambiente se torna um ambiente gostoso. Então, quando ela entra num local para receber a energia reiki, os reikianos já prepararam o ambiente e aquela energia já está ali proporcionando. Então, frequencialmente, quando ela entra, as células dela já começam a entender que ali é bom. Então, ela já começa a se sentir num ambiente agradável. Sim. E a hora que ela recebe, aí equaliza mais. Então, ela sai dali bem pensando, nossa, como é bom estar assim, né? E lá na Única, né? Lá na Única nós temos o ambulatório de reiki, que também é de forma gratuita, através de doação, né, dos terapeutas. E nós temos os cursos de reiki, né, com a nossa querida mestra Cecília, nível 1, nível 2, nível 3, o mestrado, né, Cecília? Exato. E os terapeutas formados em reiki, né, também tem muitos que atendem lá, terapeuticamente falando, né? Não só como doação. Então, que bom, né? Saber que essa energia está lá presente na Única. Você viu que hoje a gente ia falar de reiki, todo mundo veio de branco, sem combinar? Sem combinar, né? Exatamente. É verdade. Para ver como a energia, essa energia, o branco representa a pureza, né? Representa a autoridade, representa a paz, que é o que todos nós queremos, né? Todos nós queremos viver em paz. Todos nós estamos buscando viver em harmonia, né? Viver uma vida mais saudável, mais equilibrada. Então, a gente vê jovens assim já praticando yoga, fazendo essas práticas alternativas, Não, né? tem muita gente hoje Práticas integrativas. vindo para esse lado, né? Isso. E lembrando também que o Reiki, ele é reconhecido como profissão, né, pelo Ministério do Trabalho. Quando a gente fala que vai cobrar uma sessão de Reiki, não é que a gente está cobrando a energia que é gratuita, porque muita gente fala, como a energia é gratuita, você vai cobrar. Na realidade, você está cobrando o trabalho do terapeuta, né? O profissional que se dedicou a fazer um curso, a entender, a estudar, a se preparar para receber essa pessoa que muitas vezes vem com seus problemas, as suas questões, e aquela 1 hora que o terapeuta se dedica a estar ali ouvindo com qualidade, né? Ele tem os seus custos da sala, da água, do ar-condicionado, seja lá de como for a estrutura, né? E para que aquela pessoa saia dali bem. Então, é um trabalho, é um reconhecimento desse serviço, não é da energia, né? O terapeuta está ali resolvendo um problema, né? Isso, na realidade ele está ali sendo uma luz para mostrar o caminho, que quem vai trilhar é a pessoa, né? O terapeuta, ele não é um salvador, ele não é um resolucionar o problema de ninguém, mas quando você acende uma luz e mostra um caminho, né? Você dá uma alternativa para a pessoa olhar em outra direção. Né? A gente sempre diz que existem infinitas possibilidades e muitas vezes a gente só está olhando uma, porque a gente está envolvido no problema. E à medida que alguém te fala, olha, eu vou pegar a sua mão, né? E eu tô junto com você, para que você consiga enxergar outras possibilidades, às vezes a gente diz, não tem preço que pague. É verdade. Né? E eu sou muito, muito grata às pessoas pelas quais eu passei, né, como terapeutas na minha vida me ajudaram demais. Eu não vou nem ousar falar aqui o nome, porque eu posso esquecer de alguém. E também a Única, né, que me abriu as portas para trabalhar como terapeuta. E eu acho que isso é muito importante, né? É o nosso caminho. É, isso aí. E fique sabendo que é muito linda essa sua missão, esse seu caminho que você está trilhando. Obrigada. De iniciar novos terapeutas, de passar tantos ensinamentos maravilhosos através da cromoterapia, do reiki, da constelação familiar. E eu sou muito grata de ter você lá na Única. Opa, você obrigada. sabe, né, Cecília? Eu sei mesmo. É uma escola e tanto. E alguma dúvida, André, do reiki, sobre reiki? Acho que eu perguntei tudo. Falamos de tudo, né? De tudo.
Ah, eu amo falar de reiki, acho que você também, né? Eu gosto muito. Bom, gente, eu espero que vocês aí também, que a gente aqui tenha esclarecido, né, algumas dúvidas sobre Se alguém ficou com alguma esse dúvida, pode assunto. perguntar aqui, né? Pode Sim. comentar aqui que a gente vai atrás da resposta, né? Exatamente. É isso aí. Com certeza a Cecília responde depois, a gente manda para vocês. É isso aí, é a nossa gratidão maior a Mikao Usui, né, que a gente fala que é o redescobridor do Reiki, e foi justamente por essa vontade dele de conhecer, de estudar, de lidar com pessoas, de querer um mundo melhor. Então ele queria apontar uma direção, né? Não tem como mostrar um mundo melhor sem apontar uma direção. E isso foi abrangeu todo o nosso planeta, né? Que a gente vê que tem Ele reikianos. conseguiu disseminar isso no mundo todo, né? Exatamente. Porque é algo muito que vários países, né, seguem essa linha. Exatamente. Que bom. Gratidão. Gratidão. É isso. Até o próximo. Até o próximo. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão, Cecília. Estamos juntos. Namastê. Namastê.